A escrava Isaura. Resumo do capítulo 31. Malvina questiona se ele está apaixonado por alguma escrava. Ele pede para que não invente coisas. Ela diz que suas ações entregam tudo. Ele afirma que nunca deixou de cumprir sua função de marido. Ela diz que quer saber a verdade e pergunta se ele atrai. Ele pede que pare. Ela pergunta se é com a Rosa e diz que não aceitará passar pelos mesmos vexames que sua mãe. Leôncio se irrita por ela estar duvidando dele. Ela questiona o porquê de ele não dizer que a ama. Ele afirma que ela deveria se acostumar com a vida real, não com poemas. Malvina diz que ele não acredita no amor. Bernardo diz que Leôncio maltratou muito André. Gabriel explica para elas quem é André. Gioconda diz a Tomásia que eles não podem agir da mesma forma que o Crápula. Tomásia diz que é necessário para que ele não fique impune e deixa claro que, se ele não pagar os 40 contos de réis que deve, perderá o apoio de Sebastião. Bernardo diz estar disposto a colaborar na vingança. Tomásia afirma que sua vingança só está no início. Henrique aconselha Malvina a não beber nada que Leôncio lhe ofereça durante a noite, mas diz que seu irmão está vendo coisas onde não existem, por Leôncio não aceitar seu amor por Isaura. Henrique pede para que ela abra os olhos e tome conta de seu marido e de Isaura. Francisco avisa a Henrique que seu cavalo está pronto para partir. Helena diz a Paulo que se sente muito mal quando o vê. Ele diz que, se precisar de um médico, ele já está presente. Ela responde que o único remédio que precisa é dele bem longe. Afirma novamente que não o ama e questiona se ele não sente vergonha de cortejar uma mulher que não lhe deseja. João e Joaquina comentam a valentia e ousadia de Helena em falar verdades na cara do médico. Ela exige que a deixe em paz. Ele afirma que sua leitura preferida é A Megera Domada, de Shakespeare. Helena deixa claro que ele nunca conseguirá domá-la. Henrique se despede de Belchior, Leôncio e Malvina e deixa claro para o cunhado que estará de olho em tudo. Leôncio diz a Isaura que há menos gente entre eles agora e pede para que ela não resista. Ela se retira. Belchior ouve tudo, mas o malvado manda que ele vá cortar a grama. Ele diz a Malvina que irá à lavoura e que conversarão mais tarde, quando voltar. Paulo caçoa de Helena. Ela o xinga. Ele afirma que a paixão é maior que a dignidade. Ela questiona onde está o amor próprio dele. Irritada, tenta jogar uma tigela de vidro nele, mas Joaquina impede. Ela afirma que prefere deitar numa sepultura a deitar-se ao lado dele. Sebastião chega, e a jovem diz que o médico está a desrespeitando. Paulo responde que apenas dirigiu palavras doces e que não passa de um desentendimento de um jovem casal. Helena questiona como ele se atreve a chamá-los de casal e, ainda mais, de jovens. Sebastião a adverte, mas ela deixa claro que nunca se casará com ele e que prefere ir para o tronco do que deitar-se com o médico. Em seguida, se retira, e Joaquina a acompanha. Paulo conta ao coronel que se apaixona ainda mais quando Helena o rejeita e diz que domá-la será um desafio de guerreiro. Malvina diz a Isaura que quer conversar com ela. A escrava conta que sua madrinha também gostava desses momentos. Malvina conta que só apoiou Leôncio na expulsão de Henrique porque pensava que seu irmão estava importunando. Isaura responde que Henrique nunca lhe fez mal. Malvina diz notar que ela está triste. Isaura desconversa, dizendo que não quer incomodá-la com seus problemas. Assim a questiona se ela se apaixonou por seu irmão. A jovem pede que não pense isso e diz que não está interessada nele. Assim a diz que elas são amigas e que pode se abrir com ela. Isaura diz não se permitir pensar em amar Henrique. Malvina diz ter certeza de que ela lamenta não poder ser livre para amar Henrique. A escrava afirma que cada vez pensa menos em sua liberdade, enquanto Malvina diz que livre ela será, mas que Sebastião nunca aceitará o casamento com Henrique. A escrava diz não pensar em casar, e Malvina diz que fará de tudo para que ela seja livre. Ela pede para que sejam amigas. A escrava diz estar lisonjeada. Malvina pede para que conte se Leôncio está apaixonado por uma escrava. Ela responde que não lhe pergunte sobre isso. Malvina diz que o que mais lhe afeta é não saber e questiona novamente se Leôncio atrai. Francisco e Leôncio deixam claro para os negros que querem um café pronto para ser ensacado logo. Tomásia diz que quer o incêndio para hoje, enquanto Bernardo diz estar pronto. Tomásia e Gioconda proíbem Gabriel de participar da vingança. Ele afirma que alguém precisa mostrar o caminho para Bernardo. Tomásia diz que já perdeu o marido e que não pode perder o irmão. Gioconda tenta convencê-lo a ficar.
Gabriel diz que apoiará Tomásia por conta própria. Tomásia deixa claro que Leôncio não pode ficar impune. Gioconda diz que a lei deve puni-lo. Tomásia diz que foi a lei que o deixou solto. Gioconda começa a declamar que a lavoura de café não será incendiada e, então, começa uma tempestade. Tomásia fica surpresa. Gioconda afirma que é o quarto mandamento de Deus, respeitar pai e mãe. André cuida da febre de moleca. Malvina diz que Leôncio voltará ensopado da lavoura. Isaura diz que Henrique também deve ter pego chuva no caminho. Malvina diz que choveu porque Leôncio foi ver os cafezais e afirma que prefere a verdade, mesmo que doa. Isaura diz que, uma hora ou outra, a verdade sempre aparece. Malvina questiona novamente se Leôncio está se deitando com uma escrava. Isaura diz não ter visto nada. A Sinhá diz que sua madrinha dizia que ela nunca mentia. A escrava afirma que não gosta de mentiras. A patroa pede para que conte o que sabe sobre as aventuras de Leôncio. Isaura diz que ouviu boatos de que ele se deita com as escravas, mas que não viu nada com seus próprios olhos. Malvina exige que ela diga o nome da amante de seu marido. Joaquina e João agradecem a hospitalidade de Sebastião e perguntam se ele tem alguma notícia de André. O coronel responde que o negro não foi capturado. Os dois comemoram a notícia. Henrique conta para Sebastião que Leôncio o expulsou da fazenda e que foram muitas as vilanias do crápula. Helena afirma que é culpa de seu pai Malvina estar casada com um homem cruel e que ele deseja fazer o mesmo com ela. Sebastião tira o paletó encharcado do filho para que ele possa contar o que aconteceu. João e Joaquina ficam preocupados com Isaura por não ter Henrique para defendê-la. Henrique começa a contar tudo de ruim que Leôncio fez, enquanto Helena revela que Leôncio lhe insinuou segundas intenções. Sebastião fica revoltado com o genro e diz que terá uma conversa séria com ele. Malvina questiona se ele está apaixonado pela negra do cafezal. Isaura afirma que não e que ora para que eles sejam felizes juntos. Malvina questiona se é por Rosa que ele está apaixonado. A escrava afirma que não é por ela. Leôncio chega e fala que mandou os negros trabalharem mesmo na chuva. Malvina afirma que isso é desumano e que não é certo. Ele diz que deve tratar os escravos com chicote e manda Isaura levar café quente, pois ele irá se trocar. Um dos capangas entrega uma carta de Almeida para ele. Leôncio conta que seu pai voltará amanhã de viagem. Malvina questiona se ele não está feliz com a notícia, e ele responde que não aguenta mais aturar seu pai e que preferia que ele continuasse na corte até que terminasse a colheita. Malvina pede que ele pare de blasfemar, pois a casa é de Almeida. Leôncio diz que ele está voltando para morrer na fazenda. Malvina diz que ele tenha piorado em tão pouco tempo. Leôncio conta que ele está pior do que quando foi. Malvina diz que, com os cuidados dela e de Isaura, ele irá melhorar. O crápula afirma que não quer ficar próximo de seu pai para não pegar uma doença contagiosa. Malvina fracassa ao tentar convencê-lo a orar pela melhora de seu pai. Belchior conta para Isaura que seu pai quer vê-la no celeiro mais tarde. Ela questiona se não é nenhum truque para Leôncio pegá-la. Ele jura pela alma de sua mãe que é verdade e que indicou que fosse no celeiro para que Francisco e Leôncio não vejam. Ela diz que irá com uma faca para estar preparada caso alguém faça algum mal. Belchior jura que é um recado de seu pai. Isaura diz que estará lá e lhe dá um beijo na testa. Moleca questiona André se ele ficará triste caso ela morra. Ele diz que já se acostumou com ela e que não quer vê-la morta. Ela diz que agora pode morrer em paz. Ele aconselha que durma para descansar, enquanto ele faz um caldo de peixe e diz que ficará ao seu lado até dormir. Belchior se assusta com Malvina, pensando ser Leôncio. A Sinhá questiona o porquê de ele ter medo de seu marido. Ele responde que o malvado não gosta de vê-lo na cozinha. Depois de enrolar, Malvina questiona se há na fazenda alguma escrava com quem Leôncio esteja se relacionando. O jardineiro fica nervoso e se retira. Leôncio diz que parou de chover. Malvina aconselha que descanse. Ele diz estar nervoso com tudo o que está acontecendo e que não poderá dormir direito. Ela afirma que ele não poderá passear por causa da chuva. Ele diz que lerá um livro e lhe oferece um pouco de água. Ela aceita, enquanto ele batiza a água dela. Leôncio diz que ela deveria ser mais rígida com os escravos. Malvina diz não ter motivos para reclamar. Enquanto Leôncio observa a janela, ela joga a água do copo sem ele perceber. Ela o convence a passarem a noite juntos. Passa-se meia hora e ele sai do quarto.
Ela o segue. Gioconda diz estar feliz por ter conseguido atrapalhar os planos da filha. Tomásia afirma que Leôncio merece todos os males desta vida. Bernardo pede a Tomásia para conversarem sobre a vingança. Gioconda se retira para seu quarto, alegando que o local está parecendo mais um covil do que a casa de uma condessa. Tomásia se desculpa pela mãe. Bernardo aconselha que o fogo pode se alastrar, e Gabriel complementa dizendo que pode atingir uma floresta e matar os animais. Ela diz não querer isso, apenas destruir Leôncio. O negro responde que é bom ela saber de tudo o que pode acontecer e diz ter uma outra ideia. Ela questiona qual é. Ele conta que pode colocar uma praga no cafezal e queimar as sacas de café dentro da fazenda. Tomásia diz que isso será perfeito e aceita a sugestão. Malvina termina de se arrumar. Rosa se insinua para Leôncio. Ele afirma que não é ela quem ele queria, mas, se ela esperar, pode se deitar com ele. Rosa responde que Isaura não abrirá a porta do quarto. Ele diz que, mesmo assim, falará com ela. A invejosa responde que Isaura estará o esperando com uma faca e que ele não irá querer levar uma facada. Ela a chama de enxerida. Rosa responde que prefere ser queimada a se deitar com ele. Malvina sai do quarto. Rosa diz que ele não a procura mais. Ele responde que está enjoado dela. Ela responde que não é sua culpa e que sempre sonhou em ser sinhá. Ele humilha seu modo de falar. Malvina começa a descer as escadas. Leôncio esfrega na cara dela que nem na casa de Sebastião ela deixará de ser escrava. Ela diz que sofre por isso e que queria ter nascido na casa de Sebastião ao invés da senzala. Leôncio afirma que o coronel prefere ver o diabo a ter que olhar na cara da escrava. Malvina vai até a cozinha. Rosa volta a se insinuar para ele. Malvina grita ao pegar Rosa nos braços de Leôncio. Ele corre atrás dela. Rosa segue-os. Malvina diz já ter entendido tudo e que não precisa de explicações. Ele afirma que ela estava tirando um cisco do seu olho. Ela afirma que ele atrai com Rosa. Ele diz que não seria capaz de se deitar com uma escrava. A sinhá diz que esse é o conselho que ele dá a Henrique e que poderia fazer o mesmo. Ele afirma que Henrique é solteiro e que ela deveria agradecer por tentar ajudar seu irmão a esquecer Isaura. Ela afirma que não deveria agradecer por ser traída em casa e exige que nunca mais a toque. Rosa escuta tudo. Malvina diz entender o que seu irmão queria dizer. Leôncio o chama de intrigante. Malvina diz que irá embora, mas o crápula responde que não deixará. Ela diz que não obedece mais e que irá do mesmo jeito.